Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ernesto Breze, apresentador do IGCast, o podcast da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Empresa Profissional. Estou aqui na Expo São Paulo, onde acontece a IGExpo, IGCon e o Encontro Nacional de Facilities, e estamos no nosso terceiro dia. Nessa edição do IGCast, eu estou aqui com o grande amigo Ricardo Crepaldi. Ele é pesquisador, professor, palestrante, consultor internacional de Facilities e sustentabilidade, diretor do Conselho das Américas, diretor regional da FMCC, da IFMA, diretor de operações da Full Time Facility Service e fundador da Crepaldi Desenvolvimento Empresarial. Crepaldi, seja bem-vindo, muito obrigado por prestigiar, né, o nosso podcast. Obrigado, Ernesto, eu que agradeço estar aqui, eu agradeço o convite da Abralimp para enriquecer, dar algumas palavras aí desse magnífico evento aí e um pouco do setor. Eu vou começar te perguntando, né? Dentro da IGExpo nós tivemos aí o Fórum Internacional de Facilities, né? Facility Management, das palestras que foram feitas com referência ao mundo como um todo. O que você pode destacar aos nossos ouvintes, né? Sobre o que aconteceu, o que você percebeu dentro do fórum? Bom, nós temos uma distribuição muito interessante de palestras, tanto na área internacional como na área nacional, na área aberta. E o que eu posso destacar nós tivemos o pessoal mostrando a experiência e o desenvolvimento da África, na área de facilities, na área de construção, na área de infraestrutura, da Nigéria, basicamente, mas isso... para nós, às vezes, a África é um país distante, apesar de conhecido, e às vezes as pessoas pensam que não é um país tão desenvolvido. Mostrou todo um desenvolvimento, uma coisa muito nova. Tecnologicamente também? Tecnologicamente também. E em franco crescimento. Ou seja, é até muito interessante para empresas do Brasil olharem oportunidades na África. Isso foi muito interessante, isso foi um dos pontos do primeiro dia muito interessante. Fora isso, tecnologicamente também eles estão no mesmo patamar, as dificuldades são similares? As dificuldades são similares. E eles estão basicamente praticamente no mesmo momento que nós estamos. Né? A diferença é que eles têm uma condição social um pouco diferente, né? Eu digo, a estrutura da sociedade é um pouco diferente da nossa, né? Por causa do comportamento natural, né? Mas às vezes aparenta que não, mas eles estão num nível muito bom. E existem profissionais do mundo inteiro indo trabalhar, principalmente na Nigéria, onde a gente teve esse primeiro contato. Mas foi muito bom ter essa perspectiva, e aproveitando que a gente teve um visitante que está participando da Angola, e da mesma maneira a Angola a gente conhece um pouco mais porque ela fala português e muitas empresas brasileiras trabalham lá. Então o desenvolvimento da África é muito interessante. Fechando com isso, deixa eu só aproveitar a questão da África, que no segundo dia tivemos palestrantes da África do Sul. Então a gente viu que todo o continente africano está num grau de desenvolvimento muito, muito alto e muito similar ao nosso. Então muito similar ao nosso. Então o que a gente conseguiu ver nesses 2 dias, claro, palestra de abertura do Paul Daugherty com alta tecnologia, mas não vou falar nisso agora, mas nas outras palestras do Collins da África, a palestra do Michel, que é um professor do Canadá, de Facilities, ele mostrou uma parte muito interessante, a parte que nós temos que saber ouvir e saber ser ouvido. E então, para isso, é uma reflexão pessoal de cada um, como você pode fazer que as outras pessoas te ouçam. Mas isso não é só para facilities, é qualquer setor. Né? Ou seja, você ser ouvido, você precisa de uma reflexão para quem você está falando. Então você tem que falar a língua da outra pessoa. Não estou falando se é uma língua inglesa, não. Ou seja, se a pessoa é de finanças, se a pessoa é de recursos humanos, ou se a pessoa é um empresário, são diferentes formas de linguagem que deve ser dado. Então este estudo
que todo o gestor de facilities ele tem que ter, e que também não é só gestor, todo mundo que tem uma gestão, uma administração de gente, pessoas e serviços, ele é muito importante essa reflexão. Ele trouxe esse papel muito bom, isso foi muito saudável e rico para os ouvintes antes de ontem, né? Continuando nesse assunto, você acha que a pandemia fez com que essa clareza viesse mais em evidência? Acho que sim. Em função, né, do visual, em função de todos os protocolos que foram revistos? Sim, eu acredito que aumentou a evidência, sim. Mas também aumentou a evidência, aumentou as responsabilidades. Então isso é um ponto que tem que ser olhado com muito carinho por todo o setor. Sim. Porque muitas partes do setor, elas têm alguns têm uma qualificação não tão boa, uma qualificação média, eles necessitam de mais conhecimento. Né? Então, acho que deu uma chacoalhada realmente no setor, isso foi muito importante. O setor de facilities, o setor IUS, também o setor de limpeza profissional, claro, foram chacoalhados, né? E eles não pararam. Eles tiveram que se adaptar com técnicas novas, muita coisa, misturada com medo. Comprovação de eficiência. Muitos receios, né? No primeiro momento a gente não conheceu nada, né? A gente estava perdido, né? Ninguém conhecia os estudos, então isso foi muito importante. E a gente começou eu acho que a sociedade começou a entender que higiene é importante, a pessoal, começa por aí. Então, primeiro a higiene pessoal, ou seja, qual foi o primeiro ponto que a gente naquela época começou? Sim, lave as mãos. Lave as mãos. Isso é básico, isso é básico. E isso é importante porque aí começou a falar assim, nossa, o pessoal organizou essa área está limpa, essa área... Então, tudo isso começou a mostrar mais valor. E aí, cada vez mais, a alta administração das empresas locais começou a olhar e falar, isso é importante, porque eu também estou em risco, eu também. Então isso foi um bom momento, mas o ponto agora, a chave agora é a gente manter essa evidência e com nossa responsabilidade, e aí que as pessoas enxerguem o valor. Você acha que deixou de ser custo para ser investimento, não? O setor de serviços, não? Para alguns bons empresários, sim, sim, porque a gente está falando em bem-estar. Aí a gente começa a abrir outro ponto, que isso é bem-estar, isso é saúde. Sim. Isso está ligado diretamente ao absenteísmo, que é um custo muito alto em muitas empresas. Sim. Né? Então, eu não estou discutindo se vamos falar em home office ou trabalho, sim. porque na verdade nós temos que trabalhar nesse campo da mesma maneira. Né? Ou seja, não importa em casa ou no escritório, tanto faz, ou numa indústria. Então, ou seja, os cuidados têm que ser em tudo isso e toda a estrutura. Você não pode fazer um home office, ok, em emergência você pode sentar no sofá, sim, né? Mas dia a dia, olha, meu home office é de segunda, terça e quarta, ok, então você tem que ter uma cadeira ergonômica, você tem que ter um local tranquilo para você poder trabalhar, você não atrapalhar os outros, ninguém te atrapalhar. Então, as empresas se mobilizaram violentamente nesse aspecto, né? Sim, muitas empresas tem empresas que deram voucher para os funcionários comprarem algumas coisas em escrivania, cadeiras homologadas, né? Teve outras empresas que o pessoal levou da empresa, a empresa pegou e entregou a cadeira dele lá na casa dele. Então, teve muita mobilização. Isso é muito bom, a sociedade como um todo se mobilizou para achar um caminho mais adequado. Isso é muito rico do ser humano. Sem dúvida. Na verdade, nós somos realmente muito inteligentes, todos. Então é uma sociedade inteligente. Se ela precisa, ela vai atrás, ela consegue mudar. Sem dúvida. Continuando o nosso bate-papo aqui, falando um pouquinho sobre sustentabilidade, a gente não pode deixar de falar sobre esse assunto, não né? Pode. Como podemos trabalhar a sustentabilidade na área de facilities? Bom, como toda mudança, ela tem que começar a entrar nas pessoas, e ela tem que estar no sangue. Não é uma sustentabilidade porque você tem uma ordem na empresa. O começar a perguntar os porquês. O porquê que essa mesa... Qual é o material feito essa mesa? É um material de reflorestamento, ok? Ótimo. Essa superfície que está em cima, essa fórmica ou etc. Ela é o quê? Ela é sustentável, ambientalmente correta? Começar a questionar. Não fazer por fazer. Isso para todas as ações. Isso
fazendo isso aos poucos, você vai ter toda uma gama de toda aquela área, aqui desde dentro de uma empresa, dentro de uma casa, sociedade, ela vai começar a mudar. Todo mundo se questionando, querendo saber o porquê, se isso está certo, se isso está errado. Isto já é uma grande mudança. A própria construção civil também tem investido muito nesse conceito de selo verde, né? Sim. Até o selo verde, pegando um gancho, nós estamos num evento com selo verde, né? Então, e realmente de você fazer o quê? A compensação de carbono. Mas a compensação de carbono é importante. Mas a gente pode fazer muitas outras coisas antes, simplesmente com escolhas de materiais adequados. Melhores para a gente, para a natureza, para aquilo que a gente precisa. Né? Não é porque é bonito, é por qual o uso que ele vai ter. Então, o Facilities, toda a área de Facilities, incluindo todo o campo, né? Não importa, a empresa de limpeza vendo quais são os produtos que ela usa, se podem usar produtos mais sustentáveis, biodegradáveis, etc., produtos mais naturais. Com a mesma eficiência, né? Com a mesma eficiência, deve-se trocar. Né? Deve-se trocar. Talvez seja um pouco mais caro ou não, a gente não sabe, a gente tem que ir, é lei de mercado. Normalmente, se vende muito, o item fica mais barato. Se vende pouco, ele está mais caro. Isso é questão de mercado normal. Então, isso é para tudo. Então, é uma questão, acho que é uma questão de movimentação social. Movimentação, não só do setor de facilities, mas o gestor de facilities, ele tem que ter isso na cabeça. Ele é responsável, porque ele lidera. E também qualquer outro gestor de qualquer serviço, ele tem a sua parcela que ele tem que fazer isso, ele tem que olhar. Ele não é só... Ele tem que trazer as soluções. Ele tem que questionar para ter certeza que aquilo é o mais adequado. Você falou no começo sobre o fórum, né, do Paul Doherty, que é fundador e CEO da Digit Group. Ele fala um pouquinho das cidades inteligentes, né? Como é que isso vai impactar no futuro no mercado de facilities? É muito interessante isso. Faz alguns anos que eu estava querendo trazer o Paulo para o Brasil. Eu conheço ele há mais de 10 anos. Ele é um dos maiores influenciadores em construção civil no mundo. Ele está entre os 80 maiores influenciadores. Para mostrar que essa questão das cidades sustentáveis, para nós está um pouco mais longe, mas está acontecendo no mundo inteiro. Então, principalmente em locais um pouco inóspitos, né? Você vê algum deserto, algumas áreas da Austrália, Coreia, muito na região do Oriente Médio, né, na Arábia Saudita, e coisas realmente muito grandes. A mudança das cidades inteligentes, mas a gente já está em algumas etapas dela. Nós estamos com os prédios já inteligentes. E isso já começa a mudança. São Paulo pode ser uma cidade inteligente? Sim, mas isso vai levar tempo. Mas uma região com vários prédios inteligentes começa a ser uma cidade inteligente. Então, a gente está caminhando. O tempo vai dizer quanto tempo vai levar no Brasil. Mas o uso de energia sustentável, uns transportes públicos adequados, até autônomos, que isso é uma... Foi o que ele comentou, inclusive, Exato, comentou. E isso já é uma realidade nos Estados Unidos, em alguns pontos, para várias coisas, inclusive entrega, que são serviços, entrega de pizza, serviço. Sim, sem dúvida. Né? Por exemplo, a Domino's Pizza tem isso. Tem muita coisa acontecendo e eu acho que não estamos longe que a gente tenha isso aqui já próximo de nós, principalmente São Paulo, que é uma cidade que começa toda essa... ela é um pouco, como se diz, todo início normalmente começa aqui em São Paulo, na Grande São Paulo. Né? Então, todo de ações, tudo isso é muito importante. Eu acho que isso é uma forma que isso está próximo de nós estamos percebendo ainda, mas esses prédios que às vezes vemos na Berrini ou em outros lugares, a gente começa a ver esses prédios e começa a inteligência que está dentro, sensores, isso é a questão dos edifícios inteligentes. Isso é muito legal, né? Você passa aqui na Avenida Rebouças, aqui pertinho, né? Um monte de lançamento de prédios com selo verde, isso dá ânimo, né? Sim, e muitos agora residenciais. Então seja, você está dentro da sua casa, então sua casa começa a ser inteligente. Por quê? Por causa disso, sensores, isso, aquilo. Então isso traz em grandes prédios corporativos, já é uma realidade. Realmente a gente vê isso daqui em vários prédios aqui de São Paulo e alguns que são construídos dessa forma, outros que estão sendo retrofitados, ou seja, estão tendo uma reforma para adequar essa condição. Nesse processo todo de automação aqui na feira, existem aí fabricantes de máquinas, né, que já
possuem máquinas completamente autônomas, né, através de sensores, GPS, etc, etc. Você acha que a mão de obra, em função dessa automatização, vai mudar alguma coisa, não? Sim, é claro. Algumas mudanças vão ter que ter. Eu acho que... mas vão ser para melhor. Sabe, eu acho que a gente nunca pode encarar o desafio. É o desafio de uma pessoa... Eu vejo meu pai, um exemplo. Meu pai, mais de 80 anos, com um celular. Aí eu dei um celular, um smartphone. Eu fiquei um pouco receoso. Será que ele vai conseguir? Será que ele vai conseguir lidar? Hoje ele usa... manda mensagem, ele faz tudo. É uma questão de adaptação. Nós nos adaptamos muito facilmente com coisas que dão melhor. Principalmente quando é para melhor. Sim, a gente vê valor naquilo. O setor também vai ter que fazer isso. Vai acontecer, vai aumentar o número de máquinas autônomas, mas veja bem, as máquinas, que nem uma das máquinas aqui do expositor, ela, que é uma das primeiras que veio para o Brasil, né, acho que ano retrasado, mas você tem que ensinar a máquina e depois a máquina faz sozinho. Você tem que programar a máquina. Mas aquela claro, com uma inteligência artificial, ou seja, você faz o caminho, depois ela faz sozinho. Então, isso que vai acontecer? Nós vamos precisar melhorar a qualificação dessas pessoas. Sempre vai precisar alguém, porque a máquina não é perfeita. Não existe algumas máquinas, cantos, laterais, pontos. Não, hoje nós temos estamos no início de tudo isso, mas temos máquinas que elas vão até um certo limite, mas o outro vai ter sempre o ser humano. E vai ter que ter o ser humano para olhar a máquina. Sim, com certeza. E esse ser humano que vai para olhar essas máquinas, ele tem que ter uma qualificação mínima. Então, esse é o momento. E é um momento, então, é ótimo, ele é maravilhoso, é o momento do conhecimento. As pessoas têm que se autovalorizar, elas têm que, aprender. Olha, eu aprendi, eu estou melhor, eu consigo fazer isso. Então, isso vai ser muito importante para o setor e para cada pessoa dessa área que vai ser, vou me orgulhar que eu melhorei como pessoa, eu aprendi. Deixa eu te falar, muito se fala aí sobre a regulamentação das normas de Facility Management, inclusive a norma da série 41.000. Como é que você enxerga isso, Brasil comparado com o resto do mundo? Bom, eu sou um dos membros do Comitê do Brasil e lá fora também no Comitê da ISO. O que eu posso falar que nós estamos no Brasil, nós estamos seguindo fielmente, nós estamos no mesmo tempo que o mundo está se padronizando. Isso é muito importante, porque nós não estamos com aquele delay que sempre existia, um delay muito grande. A gente a gente está participando das normas do exterior, de escrever a norma em inglês e francês, que é o padrão mundial. Depois, ao mesmo tempo, a hora que isso já está validado, a gente já vem para o Brasil e traduz ela para o português e ao mais rápido possível coloca. O que eu quero dizer com isso? Para-se aquele negócio. Não, mas isso daí, o pessoal faz isso lá nos Estados Unidos, lá na Europa. Não, o mundo inteiro está... Isso facilita a vida de todos. E o que está acontecendo com essa padronização? Falar a mesma linguagem. Isso é muito importante. Isso é muito importante, principalmente no mercado como o nosso. Então, a falar a mesma linguagem, e existem as normas, elas têm muita coisa importante sobre exemplos e várias normas. Hoje a gente tem um pacote de normas, mas só para você ter ideia, tem mais 10 normas para ser trabalhadas no exterior. Nós já falamos sobre isso no outro podcast. Então, assim, é muita coisa. As normas que vão sair ainda, tem várias muito importantes, sobre sustentabilidade, voltada também aos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, isso é muito importante. Norma sobre, na verdade não é uma norma, isso a gente chama de Technical Report. É uma norma com um número chamado TR, ou seja, é uma orientação disso, dessa área de sustentabilidade, da área de IT ou de tecnologia, e vão ter outras de como trabalhar com o comportamento, como você... o que é o Facilities? O Facilities é você você dar aquilo que a outra pessoa está necessitando e que ela se sinta
aquilo ali, o bem-estar dela esteja colocado, ou ela está num lugar, ela passou por uma recepção sem estresse, ela foi lá numa cadeira que está adequada, ela esperou um tempo X ou Y, então os elevadores funcionando. Essa padronização é muito interessante, né? Sim, ela é muito importante porque nós precisamos, nosso país é muito grande e o nosso setor é grande demais. Então o que acontece? A gente não pode comparar empresas de diferentes níveis. Então as empresas que seguem, elas têm que ter um nível melhor, e aí ela não pode ser comparada com outras empresas que não têm nenhum tipo de qualificação ou nenhum tipo de padronização. Isso é muito importante para o próprio setor, ele ser reconhecido igualmente. Para a gente encerrar, o pessoal já está sinalizando ali, por incrível que pareça, né? Como é que você vê o crescimento do mercado de facilities no Brasil para os próximos anos, Crepaldi? Olha, de acordo com estudos, a gente tem estudos desde 2015, parou-se por causa da pandemia, mas a gente vinha crescendo 10% ao ano. Então o mercado veio crescendo 10% ao ano. E a nossa participação dentro do setor de serviços, que é o maior setor do PIB no país, tem aumentado dia a dia. Então nós temos aí algo em torno de 3% do PIB, e a gente tem crescido 10% ao ano. A pandemia, para muitos setores houve uma retração, mas o setor de facilities, que inclui também, claro, o pessoal de limpeza, ar-condicionado e tudo, todo esse setor, ele se manteve ou até cresceu em determinados locais. Então, eu acredito que nós temos um mercado gigantesco, e ainda para o crescimento ser muito maior, eu acho que a gente tem que estar preparado, mas com conhecimento. Com certeza. Bom, pessoal, estamos encerrando aqui o nosso bate-papo, nosso IGCast com o Ricardo Crepaldi. Crepaldi, suas considerações finais. Já de antemão agradeço aí em nome da Abralimp, do Ricardo, nosso presidente. Você está aqui com a gente. Assim, o nosso papo aqui levaria 2 horas fácil. Já fica aberto o convite aqui para uma próxima edição. É só vocês me chamarem, pagar um cafezinho que eu volto. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de a gente expor um pouquinho o setor, expor um pouquinho a importância de tudo e expor algumas tendências. E eu queria deixar o último detalhe, conhecimento é a chave. Isso para tudo na vida. Em facilities não é diferente. A gente tem que aproveitar cada oportunidade de conhecimento, porque o conhecimento é nosso, é pessoal. A oportunidade está aqui, né? A oportunidade está aqui. E quem ainda não veio, não sei se o podcast vai sair, se vai conseguir sair ainda durante o evento. Sim, sai. A gente venha nos visitar. Ótimas palestras, ótimo conteúdo. E se programem para a próxima vez. Daqui a um tempo sempre vai ter. Acompanhe a Abralimp, né? Acompanhe a Abralimp, sempre vai ter coisas. A Fundação Abralimp é muito importante, está dando muito conhecimento. Sem dúvida. Inclusive tem um curso de ISO na Fundação Abralimp. Então isso é muito importante. Conhecimento é a chave. Conhecimento ninguém tira de vocês e pode ter certeza, ele sempre vai te levar para cima. Pessoal, obrigado. Até a próxima.